Senhor. Os versos 1 a 5 nós tratamos semana passada. E o que Paulo quer mostrar para a gente aqui é que a profecia é um dom mais importante, inclusive, do que o dom de línguas. E eu gastei algum tempo, talvez grande parte da meditação, tentando conceituar o que é o dom de línguas e o que é o dom de profecia para vocês. Em linhas gerais, e eu queria que avançasse aqui o quadro, que é importante, eu tentei colocar o dom de línguas, como descrito aqui por Paulo, dentro de um contexto mais amplo, de uma visão mais global do que a oração na Sagrada Escritura. O que parece aqui é que Paulo está lidando com um dom que é diferente do dom de Atos, que aparece em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, onde a vinda do Espírito Santo está ligada à capacidade de homens e mulheres poderem falar das coisas de Deus num idioma que estrangeiros que nunca ouviram do Evangelho possam entender. Paulo está lidando aqui talvez com um dom mais estático, ligado ao êxtase, né? Usando aí o significado da palavra, ao sair de nós, né? Ele vai dizer, e eu preciso frisar aí, que nesse caso é o espírito dele, é o espírito daquele que profere as línguas, é que ora, ok? Esse é um ponto importante dentro da estrutura aqui de Paulo. E ele vai conectar esse dom de línguas com o louvor e com a adoração. Então, eu tentei colocar esse dom dentro de uma moldura mais ampla de oração. Então, eu mencionei aí que o nível mais básico de oração é a oração verbal. Nós ouvimos já orações verbais aqui no nosso culto, onde pessoas, eles proferem oração pensada, refletida, com começo, meio e fim, geralmente usando a estrutura de confissão, ação de graças, súplica e agradecimento ao final, de adoração e agradecimento ao final. Então, esse é o primeiro nível, o nível mais básico da oração. Um segundo nível é aquele nível em que nós refletimos na palavra como nosso guia para a oração e nós tornamos essa palavra que nós refletimos nossa oração pessoal e nós, enquanto oramos nesse segundo nível de meditação, nós vamos sendo transformados pela própria palavra e essa dinâmica entre a oração verbal e a oração meditativa, algumas vezes, pode nos levar à oração contemplativa, na medida em que nossa mente e nosso coração são, por falta de palavra melhor, dilatados, eles são, por assim dizer, ampliados, e nós somos banhados com a grandeza do próprio Deus. Nós passamos a ter uma percepção de quão grande é Deus o Pai. Nós passamos a ser quebrantados, humilhados. Nos é suscitado um louvor, expressões de culto, quando nós entendemos as chagas de Cristo e o alcance, o poder, a amplitude do sacrifício de Jesus por nós. Nós somos levados a segurança inquebrantável ao refletir sobre o poder da ressurreição de Cristo. Isso é parte da oração. Parece que, de repente, cai uma ficha, a gente tem um insight no meio dessa interação, oração verbal, oração meditativa, a gente é erguido para contemplar, para orar contemplativamente ao Senhor. Nós somos banhados pelo Espírito Santo, nós entendemos que esse Espírito não só é santo, mas atribui santidade a gente pode, de repente, experimentar uma crise no meio dessa oração contemplativa e tudo muda em nossa vida. Nós temos uma percepção diferente da Sagrada Escritura, uma percepção diferente de algum aspecto da doutrina cristã. Imediatamente nós triunfamos sobre algum pecado que nos escravizava, nós estamos lutando com dor e sofrimento e provamos uma cura extraordinária, ou nós provamos um conforto extra da parte de Deus e a gente contempla Deus. E algumas vezes, no meio dessa dinâmica em que oração verbal, oração meditativa nos leva à oração contemplativa, nós podemos chegar ao êxtase, onde ou nós não temos palavras para proferir na presença de Deus, ou, de outra forma, perdemos o controle da nossa língua. Deus se apresenta a nós de forma tão exaltada, tão grandiosa, que simplesmente nossas palavras fracassam. Nós não conseguimos pronunciar palavra compreensível para expressar nossa exultação, nosso senso de
quão pequenos somos e quão exaltado é Deus na presença desse mesmo Deus. Então, o que eu tentei no primeiro momento foi colocar esse dom de línguas dentro desse contexto de uma dinâmica de oração, em que nós temos, por assim dizer, um tipo de escada, onde na medida que a gente persevera na oração verbal e na oração meditativa, podemos ser levados a contemplar o Senhor e até mesmo experimentar mais da presença dEle, sermos banhados por essa luz divina poderosa que vem a nós em resposta à nossa oração. O que eu tentei também frisar semana passada é que muitas vezes a gente se contenta com muito pouco. Nós nos contentamos com migalhas que caem da mesa do nosso Salvador, quando, na verdade, a semelhança de Moisés, de Ezequiel, de Isaías, de João na ilha de Patmos, há muito mais para nos ser dado na medida que a gente persevera nessa dinâmica e nesse caminho. Então, uma outra questão que eu tentei lutar com o texto semana passada é que nós não precisamos excluir experiências de nossos irmãos pentecostais. A gente não precisa descartá-las como anomalias ou problemas psicológicos, como muitas vezes cruelmente é feito. Nós podemos incluir essas experiências ou ajudar esses irmãos e irmãs pentecostais a colocar sua experiência dentro da moldura mais ampla da própria teologia da oração. E ainda dentro desse contexto de 1 Coríntios 14, 1 a 5, eu tentei oferecer uma definição de profecia baseado na Sagrada Escritura. A profecia na Sagrada Escritura nunca é adivinhação. O profeta do Antigo Testamento e também o profeta Ágabo, quando aparece no Novo Testamento, ele não é um oráculo, não é um adivinho, como nas religiões pagãs de outrora, ok? Para o mundo do Oriente Médio, para o mundo grego, o profeta era aquele que tinha um vislumbre do futuro e comunicava esse vislumbre do futuro para aquelas pessoas que pagavam algum dinheiro, como nos oráculos de Delfos, por exemplo. O profeta na Bíblia é aquele que prega baseado no livro da aliança, é aquele que chama rei, os príncipes, os sacerdotes e todo o povo, pequenos e grandes, a se colocar debaixo do livro da aliança. É assim toda a Sagrada Escritura. Mesmo Ágabo, quando vai profetizar que Paulo vai ser preso, e eu tentei destacar isso semana passada, ele faz a sua profecia usando um texto de Jeremias como o pano de fundo dessa profecia. Em outras palavras, o profeta, o verdadeiro profeta na Sagrada Escritura, é aquele que fala em relação à Sagrada Escritura. O profeta bíblico, ele não é um adivinho, não é um oráculo, não é um astrólogo, mas ele fala a partir da Sagrada Escritura. E eu tentei oferecer para vocês no quadro os vários níveis de profecia que a gente tem na Sagrada Escritura. O nível mais avançado, mais importante é Moisés. De certa forma, você pode visualizar a Escritura como um tipo de triângulo, ok? A base da Escritura é a profecia de Moisés. Tudo que vem depois tem sua origem e é um chamado às profecias que Deus dá pela boca do seu servo Moisés. Os livros históricos mostram se o povo de Deus no Antigo Testamento, a casa de Israel unificada e depois dividida, e Judá, eles estão cumprindo o que Deus exige do seu povo no Pentateuco, na profecia dada a Moisés. Todos os profetas que vêm depois, sejam os profetas escritores, sejam aqueles profetas que Deus levanta com a mensagem específica para homens e mulheres do Antigo Testamento, sejam profetas que Deus levantou como fazedores de reis ou como conselheiros de reis, todos esses profetas chamam todo o povo, governantes e governados, a obedecer ao livro da aliança. Por isso que, no ambiente mais erudito, os livros de Josué até 2 de Reis são chamados de livros da aliança ou livros deuterocanônicos. Isto é, eles são um desdobramento da recapitulação da aliança que nós temos no livro de Deuteronômio. Se você pensar, por exemplo, os Salmos, os Provérbios, Cantares, mesmo Jó, todos esses livros são reflexões baseadas no livro da aliança. Quantas vezes nos Salmos nós não somos chamados a considerar as obras poderosas de Deus desempenhadas na libertação do povo do Egito, na condução do povo pelo deserto, na entrada na terra da promessa, na terra que manava leite e mel. Então, os salmistas, os vários autores dos Salmos, os livros de sabedoria, são reflexões, são meditações, são orações baseadas nessa base da pirâmide que é o livro da aliança.
Os profetas, já mencionei, eles estão chamando todos, governantes e governados, a obedecer à revelação dada a Moisés. E Jesus, que é o clímax de toda essa revelação, quando ele se levanta, ele profere seu grande sermão aonde? No monte, onde Deus revelou sua vontade no Antigo Testamento. No monte. O que Moisés diz no fechamento do seu ministério? E virá alguém maior do que eu, vocês devem escutá-lo. Aí o que nós temos agora? Finalmente alguém que é maior do que Moisés, que vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, pela boca de Moisés, agora eu vos digo. E o surpreendente é que Jesus não está rompendo com o que Moisés ensinou e recebeu lá no Sinai. Ele disse, olha, Moisés disse isso, agora eu aprofundo e levo além o que Moisés disse. Jesus, então, que é o clímax dessa revelação profética, ele não está rompendo com Moisés, que é o nível mais importante de profecia da Bíblia, ele não está complementando, não, ele está levando a profecia de Moisés, ele está cumprindo as profecias de Moisés e levando-as além. Até porque ele cumpre toda a lei como dada a Moisés. E como ele cumpre toda a lei, ele pode reunir homens e mulheres de toda raça, língua, tribo e nação e torná-los um único povo. Então, o que nós aprendemos na Sagrada Escritura é que o profeta bíblico é aquele que fala a partir da Sagrada Escritura. E como Deus é o Senhor da profecia, essa profecia tem um alcance maior, um alcance que nem mesmo o profeta, como Isaías, tinha ciência desse alcance maior da profecia. E como eu coloquei semana passada, essa definição de profecia, ela abarca, inclusive, o nosso serviço em pregar, em anunciar a palavra sagrada, só que num nível diferente. Se nos primeiros 4 níveis nós temos uma profecia que é inspirada, e só essa profecia é inspirada no sentido lá de 2 Timóteo capítulo 3, uma profecia que Deus soprou, como ele soprou na criação do mundo, somente essa profecia inspirada verbalmente, cada palavra foi dada por Deus, essa profecia oficial é uma profecia infalível, uma profecia que não erra. Do outro lado, quando nós ficamos de pé e proferimos uma palavra para homens e mulheres reunidos, em nome de Deus e baseado na Sagrada Escritura, essa tal também é uma profecia. Só que é uma profecia que pode ser falível e que tem que ser testada. As pessoas precisam receber essa profecia com a Bíblia em seus colos. Ela tem que ser checada com a Sagrada Escritura. E aqui é um ponto. Essa profecia, ainda que não seja uma adivinhação do futuro, como a profecia que pertence a Deus e é baseada, calcada no texto sagrado, ela tem um alcance que até mesmo nós, profetas, não temos. E a gente experimenta isso aqui no domingo, a gente experimenta isso em grupos pequenos. Vocês são confortados, vocês são consolados, sem que algumas vezes os profetas dessa igreja saibam exatamente o turbilhão de situações que passa dentro de vocês. Mas a palavra é dada para vocês. Por quê? Porque se essa palavra é baseada na Sagrada Escritura, essa palavra pertence a Deus. Os profetas são meros facilitadores e Deus dá um encaminhamento dessa palavra, espera-se pregada fielmente como Ele quer dar.